E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula nesse modelo YouTube. Eu espero que vocês estejam bem, todos com saúde, vocês, suas famílias, as pessoas ao entorno de vocês. No momento, saúde é a coisa que mais nós podemos, é a melhor coisa, né, que nós temos para poder desejar para vocês nesse momento. Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma aula de literatura aí nesse momento, falando sobre o barroco, né? Professor Fábio Oliveira, esse que vos fala. E vamos que vamos, galera. Qual é o significado de barroco, da palavra barroco? Sobre a real origem da palavra barroco, não há um consenso entre os historiadores, isto é, há mais de uma hipótese acerca de sua criação. Assim, a origem do barroco pode ser a partir do idioma grego, mais precisamente da palavra baros, que significa pesado, do termo italiano barocchio, que em florentino, um dialeto italiano, onde fica a região da Florença, indica fraude ou engano, da própria língua portuguesa, com influência da palavra em latim verruca, significando verruga ou irregular. Dessa forma, mesmo não sabendo sua real precedência, o dicionário português, desde o século XVII, define o significado da palavra barroco como sendo uma pérola caracterizada pelo seu formato irregular. Galera, olha só. Todo mundo sabe que é uma pérola, né? Uma pérola é aquele círculozinho perfeito feito de um material chamado madrepérola que a ostra produz, ok? Existe um tipo raro de pérola chamada pérola barroca, que é uma pérola que ela não é o círculo certinho, ela não é redondinha certinha. E há quem diga que este tipo de pérola é a origem da palavra barroco, e eu acho que essa explicação é a melhor delas. Babito, você concorda? Não sei. Agora, eu acho que é a mais lógica, ok? Então, vamos dando seguimento, galerinha. Criado na Itália por volta do século XVI, tá legal? E posteriormente espalhando-se pela Europa e pelo mundo, o barroco foi um estilo de movimento artístico, influenciando primeiro as artes plásticas. O barroco também teve forte tendência na literatura, na arquitetura, na música e no teatro. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber: barroco não é um movimento só literário. Barroco é um movimento artístico-cultural de uma forma geral, ok? A cultura artística mundial sofreu influências barrocas até o século XVIII, sendo que durante esse período, basicamente, tudo que era produzido de relevante no campo da arte seguia as tendências e os conceitos de tal estilo. O século XVI foi marcado historicamente pela crise dos valores renascentistas, ou seja, do Renascimento, uma época em que a população questionava os valores cultuados pela Igreja Católica, com o aparecimento das revoltas religiosas, sendo a Reforma Protestante de Martim Lutero a principal delas e, consequentemente, a perda de fiéis do catolicismo. A Igreja Católica viu-se obrigada a retomar o seu poder. Nesse contexto, surge a Contra-Reforma, um movimento católico de resgate às ideias teocêntricas, ou seja, teo, Deus, cêntrica, centro, Deus no centro de tudo, com o intuito principal de frear a perda de fiéis, majoritariamente os que pertenciam à classe burguesa. Inserido nesse cenário, o Barroco foi um movimento ensaiado pela Igreja Católica que visava difundir os ensinamentos religiosos por meio da arte. A partir de então, o Barroco europeu se desenvolveu como uma arte religiosa genuína do catolicismo. Isso aqui é importante, hein? A base do barroco é o catolicismo, proporcionado à construção de grandes catedrais, igrejas, palácios, capelas e esculturas de santos. Pessoal, grandes nomes do barroco surgiram
criando figuras de santos, de igrejas e outras coisas do gênero, ok? A Igreja Católica havia perdido muitos fiéis, então ela trabalhou em cima da arte, de forma, por exemplo, uma igreja mais bonita, mais adornada, vai chamar mais fiéis, vai chamar a atenção de mais fiéis, ok? Babington, isso é certo, isso é errado, isso é o ponto de vista da época, é a ideia que se trabalhava na época, ok? Babington, o que você acha disso? Eu acho que a gente tem que falar de literatura. Então vamos lá, galera. Características do barroco como ideologia. Emoção sobrepondo a razão. Bem, a gente inverte aquela noção de renascimento, ok? Resgate de ideias do teocentrismo. Deus volta a ser o centro do universo e não o homem. Contestação de conceitos protestantes. Protestante que a gente fala aqui não é protesto, vem pra rua, vota em fulano, xinga Beltrano. Não. Protestantismo é o nascimento da religião que hoje nós conhecemos como evangélica, ok? Reflexão acerca da guerra entre o certo e o errado, o bem e o mal, Deus e o diabo, ok? Características do barroco. Antes de começar as características do barroco, deixa eu citar uma coisa, galera. Eu tenho que falar de religião quando eu falo de barroco, porque o movimento barroco, a escola literária barroco, foi barroca, né? A escola é barroca, perdão, errei aqui na concordância. Mas foi impulsionada, foi alavancada pela igreja, alavancada pela igreja católica e criando uma afronta à igreja protestante. Então eu não tenho como não citar religião, mas eu quero deixar claro que eu não estou apoiando, nem atacando, nem defendendo religião nenhuma, ok? Não estamos aqui para falar de fé, estamos aqui para falar de literatura. Tendo dito isso, vamos dar seguimento. Como descrito acima, esse movimento ditou tendência nas mais variadas formas de expressão artística, sendo caracterizado essencialmente por carregar um forte viés ideológico. Características do barroco na literatura. Agora a gente vai chegar nessa área aqui, ó. Na literatura, ok? Escrita com excesso de mensagens religiosas, linguagem e tom pessimistas. Por que excesso de mensagem religiosa, Babington? Para trazer de volta a ideia que foi arrancada durante o Renascimento. Qual foi essa ideia arrancada? Deus no centro do universo, teocentrismo. O Renascimento apoiou o antropocentrismo, o homem no centro do universo. Linguagem e tom pessimista. A ideia é aquela coisa tipo, é melhor você arrepender do que está fazendo de errado, porque Deus está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ok? Textos com presença de figuras de linguagem como metáfora, hipérbole, hipérbato, paradoxos e antíteses. Isso a gente vai falar depois em língua portuguesa com todos os detalhes, ok? Forma textual rebuscada e ornamentada, mais trabalhada que seu próprio conteúdo. Cultismo e conceptismo. Poesias marcadas pela instabilidade emocional, acompanhado de sentimento de culpa pelos pecados. Galera, então o que acontece, pessoal? Acontece que é importante, nesse período, essa instabilidade emocional e sentimento de culpa. Por quê? Como eu já falei antes, para trazer de volta essa ideia de que Deus é o centro do universo. Então, se você não se arrepender pelos seus pecados, você vai ter que enfrentar a ira de Deus. E isso é importante ser citado, ok? Portugal, por volta de 1580, atravessava um período de crise social e financeira, refletindo em sua população sentimentos pessimistas, presença de euforia e nacionalismo. Logo, o barroco português nasce como forma de materializar esse contraste por meio da arquitetura, da música, da pintura e principalmente da literatura e do teatro. Galera, olha só, sempre que há problemas, surge uma escola cultural para
trabalhar em cima desses problemas, ok? Então, essa crise social foi um problema e como catalisador surge o Barroco em Portugal, ok? Foi durante o século XVII em Portugal que a poesia lírica, o teatro de costume e a oratória seca ganharam grande projeção, bem como os gêneros literários. As principais tendências seguidas pelo Barroco em Portugal foram os conceitos de conceptismo e cultismo. O cultismo era o responsável por atribuir aos textos literários uma linguagem culta rebuscada, explorando o jogo de palavras e a ornamentação estilística. Já o conceptismo trabalhava com o embate de ideias, a sobreposição da racionalidade, o pensamento lógico e a exposição de conceitos. O que acontece, galera? O Barroco ele surge após o Renascimento. Então a intenção é que as ideias do Barroco sobrepõem o Renascimento. Só que o Renascimento foi considerado o maior período literário de todos os tempos, ok? Igualado ali com o modernismo. Então, as ideias do Renascimento não morreram todas. Elas foram, de certa forma, englobadas pelo Barroco e foram afrontadas, mas difundidas de certa forma. Então, essa ideia não acabou. Ela surge como uma ideia a ser contraposta, ok? A ser enfrentada. Dando seguimento aqui, galera. Principais obras do Barroco português: Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão do Bom Ladrão e obras métricas. Principais autores do Barroco português: Padre Antônio Vieira, poeta Gregório de Matos, poeta Manuel Botelho de Oliveira, poeta Bento Teixeira, poeta Francisco Rodrigues Lobo, escritor Francisco Manuel de Melo, poeta Josefa de Óbitos. Pessoal, olha só, eu queria citar uma coisa aqui. Nós não podemos esquecer que no Barroco nós temos uma influência muito grande também de um outro poeta muito forte, que não é português, mas é um cara que tem que ser citado sempre. Ok? Babington, quem é esse cara? Esse cara é Miguel de Cervantes. É um espanhol, todo mundo sabe, é o escritor de Dom Quixote de la Mancha. Ok? Então a gente não pode esquecer que a presença dele está no Barroco e é muito forte. Babington não é português, não, mas é um cara que é bom você dar uma observadinha nele, porque ele pode aparecer no seu concurso. Ok? Porque ele é muito importante. Só lembrando, o livro dele, que é Dom Quixote de la Mancha, é o segundo livro mais lido do mundo. Ok? Não defendendo religião nenhuma, apenas questão literária. Qual é o livro mais lido do mundo? A Bíblia. Ok? Pessoal, espero que tenham entendido. Espero que tenha sido legal essa aula. Espero que tenham compreendido. Se houver dúvidas do que a gente faz, a gente escreve lá no Google Classroom, a gente escreve nos comentários no Facebook para que o professor Babington possa resolver. Pergunta idiota é aquela que não é feita, nunca se esqueçam disso. Então, perguntem, ok? Fora isso, um beijo no coração de vocês, saúde, força, fé, que Deus nos abençoe e continue nos protegendo e nos guardando. E não se esqueçam nunca, eu me cuido por vocês e vocês se cuidam por mim. E logo, logo, a gente vai estar junto na sala de aula. Aquela aula tranquila, com o professor fazendo aquelas brincadeiras que a gente já está acostumado aí e seguindo nossa vida normalmente. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Tamo junto. Falou, valeu e fui!